Sabe, irmãos, toda vez que a gente tem uma virada de ano, está próximo, eu acho que a gente acaba de alguma forma ficando mais reflexivo, pensa sobre o ano, pensa sobre coisas que nós fizemos, coisas que nós projetamos e não fizemos, coisas que desejamos fazer. E eu queria que você pensasse sobre isso. Quando eu ouço essa canção, algumas frases chamam muita atenção dentro de mim. A primeira é sobre nunca mais haver dor. Às vezes a gente está tão envolto nesse mundo que a gente não tem essa expectativa. Eu sei que somos da fé e que vamos vencer e as coisas nós vamos alcançar o socorro. Nós temos pela palavra a garantia do suprimento, a garantia da saúde divina. Temos a garantia pela palavra de todas essas coisas, irmãos, mas ainda assim sofremos. Eu não preciso explicar isso para você, eu não preciso dizer se você teve ou não, mas certamente você teve momentos de desafios esse ano, se é que não está tendo. Mas entenda, existe um lugar em Deus que nós estamos protegidos, que mesmo em meio às aflições, às pressões, nós encontramos abrigo, socorro, suprimento. Mas a nossa expectativa, embora nessa terra de viver grandes coisas, a gente precisa olhar para esse tempo também. Vai chegar um tempo, irmãos, que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia. E o que eu quero te dizer com isso, irmãos? A gente precisa estar ligado com aquilo que a forma como nós estamos vivendo. Porque senão a gente vai deixar que esse mundo natural, o nosso dia a dia, nos consuma a tal ponto que a gente não consegue olhar para nada, nem para ninguém. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E a gente começa a ficar frio, natural, perdendo aquela paixão pelo Evangelho, onde tudo era pensado em torno do Evangelho, tudo era em torno da palavra. E às vezes a gente se deixa levar, e embora cantemos canções como essa, onde nós falamos que o amamos, nós queremos Ele, que Ele é tudo para nós, mas na prática, será que Ele está sendo? Será que Ele está sendo mais que o mundo para nós? Será que Ele está sendo mais do que tudo para nós? Ou Ele está sendo só mais um? Só naquele momento de dificuldade, naquele momento onde você está no culto. Irmãos, Ele está nos chamando para um estilo de vida diferente. Pastor, eu já sirvo na igreja, eu já trabalho, eu já faço, eu dou meu tudo. Amém, irmãos, mas sempre dá mais. Sempre tem como fazer mais. E eu não estou falando de serviço. Ninguém está falando aqui de igreja física. Eu estou falando de comunhão. Eu estou falando de conexão. Eu estou falando de estar ligado com Ele. Mesmo em momentos de distrações como esse, irmãos, que é natural. A gente está desconectado de muitas coisas nesse período, por conta do Natal, feriado, todas as coisas que nós vivemos. Mas entenda, irmãos, a consciência da presença dEle em nós não pode se esvair. A gente não pode perder isso, irmãos. A gente tem uma grande responsabilidade nessa terra, para que nós, de fato, aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de fato viverão esse tempo de não haver mais dor. Mas existem pessoas hoje que, se morressem, elas vão viver eternamente com dores, eternamente em sofrimento. E às vezes, irmãos, muitas vezes, na verdade, essas pessoas estão do nosso lado. E a gente não tenha nem mesmo aberto nossa boca, com a desculpa de esperar que o nosso testemunho demonstre algo. E às vezes, infelizmente, irmãos, para vergonha de muitos, o nosso testemunho tem afastado mais do que aproximado. Porque a gente tem se misturado, se parecido com o mundo. E nós precisamos nos destacar desse mundo. Nós precisamos ser os diferentes, irmãos.
As pessoas precisam estar constrangidas em fazerem coisas erradas na nossa frente. Elas têm que se constranger de falar um palavrão perto de nós. Elas têm que perceber essa luz dentro de nós. Nós devemos demonstrar Cristo em todo tempo em nossas vidas. Irmãos, esse é o nosso último culto regular da igreja. Quarta-feira temos o culto da virada aqui. E eu queria que você ficasse bem ligado com tudo aquilo que o Senhor vai tratar no nosso dia, nessa manhã. Mas acima de tudo, eu quero que você fique reflexivo sobre isso. O que tem baseado a sua vida? O que tem sido como base para o seu caminhar? Tem sido as dificuldades, a busca por dinheiro? Tem sido a conveniência? Tem sido aquilo que aparece? Ou você tem buscado no Senhor respostas para o seu dia a dia? Buscado no Senhor o que você precisa fazer hoje? Às vezes, irmãos, a gente está achando que está arrasando, quando na verdade a gente está vivendo nada daquilo que o Senhor planejou para nós. Então a gente precisa, irmãos, de consciência do propósito de Deus para nosso tempo. Amém? Que essa virada, irmãos, seja uma virada de coisas novas, tempos novos na nossa vida. Não só de bênçãos, irmãos, isso a palavra já nos garante, está tudo certo. Mas eu falo de uma postura diferente. Uma postura de um adorador, uma postura de uma adoradora, de alguém que tem a sua vida como algo secundário. Que o nosso prazer está em agradar o nosso Deus. Que o nosso prazer seja o adorá-lo em todo o tempo. Seja na igreja, seja em casa, seja onde estivermos. Amém? Você pode tomar o seu assento. Obrigado, Ministério de Música, abençoado. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos naquela semana entre Natal e Ano Novo, onde muitos estão viajando, aproveitando um tempo de recesso, de férias, tempos de comunhão com suas famílias, né? Mas glória a Deus que você estava disponível e veio e escolheu a melhor parte, amém? Nossos irmãos que não puderam estar muitos estão, como eu falei, viajando, tirando esse tempo de descanso merecido, mas já estão de volta para estar junto com a gente, amém? Glória a Deus. Irmãos, todo ano, como eu estava falando um pouco no início, eu não sei se você tem esse hábito, mas eu costumo fazer essa reflexão de pensar como foi meu ano, o que eu tinha estabelecido como meta, o que eu atendi, o que eu não atendi, o que ficou para 2026, o que mais uma vez eu não fiz, aquilo que eu consegui superar. E todo ano eu gosto de trazer de alguma forma isso para a igreja também, para que a gente possa pensar, irmãos, e planejar, estruturar a nossa vida. Infelizmente, a gente às vezes lida com o planejamento de uma forma muito desleixada. Alguns até acham que planejamento é falta de fé. Mas entenda, irmãos, ninguém consegue chegar em lugar nenhum se não planejar. Essa história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, não leva ninguém a lugar nenhum, irmãos. Só leva o cantor da música porque ficou rico com essa música. Mas alguém que vive de uma forma aleatória não chega em lugar nenhum. Como a gente costuma falar, para quem não sabe para onde ir, irmãos, qualquer lugar é destino. Só que esse lugar pode ser uma bomba. E aí você está lá, uau, cheguei. Aí foi o que Deus preparou para mim. Não, irmãos, às vezes foi só o lugar que apareceu para você. Mas qual a nossa ideia nessa manhã, irmãos? Trazer para nós o entendimento que nós precisamos planejar o nosso futuro. Entender o nosso futuro baseado com o nosso propósito. Se você não sabe, todo ser humano
ele veio para essa terra com um propósito. Deus tinha um propósito e enviou você para cumpri-lo. E muitas vezes, irmãos, nós temos vivido alheios a isso. Estamos trabalhando, estamos casando, tendo filhos, estudando, comprando, adquirindo coisas. Mas e o que Deus tem para nós? Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, e você vê Deus, Ele sempre estabeleceu propósitos. Você vai olhar para Abraão, por exemplo, e pode até parecer meio louco, e de fato é naturalmente falando, mas Abraão tinha um propósito. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele começa uma jornada, não sabendo exatamente para onde ir, com promessas que Deus foi tratando com ele ao longo do caminho, sinais que o tempo inteiro traziam à visão dele essa promessa. E Abraão tinha ali exatamente um lugar para chegar, não necessariamente um lugar físico, mas principalmente um lugar onde Deus tinha desenhado para ele. Em que sentido? Que ele seria pai de multidões, pai de muitas nações, a ponto dele mudar o próprio nome para que ele pudesse ser chamado por aquilo que a promessa dizia a respeito dele. Então Abraão tinha no próprio nome um lembrete da promessa. E aí eu te pergunto, irmãos, primeira pergunta que eu quero te fazer nessa manhã: o que Deus te prometeu? Qual foi a promessa que Ele fez para você? Qual a palavra que Ele lançou sobre a sua vida? E aí você vai olhando outros exemplos. Noé, irmãos, Noé passou anos da sua vida voltado para um projeto inédito na história: construir uma arca. E ali, irmãos, sendo zombado, talvez até pela própria família, desacreditado, mas ele ali, fielmente aparelhando aquela arca, porque ele sabia que havia uma promessa. Deus falou com ele, ele foi até o final. Então, quando você vai olhando, todos os irmãos, todos os grandes homens e mulheres de Deus, eles tinham um propósito, eles tinham uma meta, eles tinham um objetivo. Você pode até olhar mesmo para o nosso maior exemplo de tudo, que é Jesus. Jesus, ele veio para a terra fazer o quê? A vontade dele? Não. Ele veio fazer veio à terra fazer a vontade daquele que o enviou. E ele veio cumprir algo nesse tempo. E ele sabia exatamente o que ia acontecer. E Jesus tinha tanta convicção, irmãos, que ele falava constantemente: chegará o tempo onde o Filho do Homem será entregue. E ele explicava exatamente o que estava acontecendo para os seus discípulos. E aí eu te pergunto mais uma vez: o que Deus falou com você? Sabe, irmãos, eu ouço tantas pessoas frustradas com seus chamados. Eu recebi tantas palavras e as coisas não acontecem, as coisas não estão andando. O que eu preciso fazer? Sabe, o principal, irmãos, é você estar no lugar onde Deus colocou você para estar. Onde Deus te plantou, onde Deus te enviou. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Esteja nesse lugar, seja físico ou seja um lugar de oração. Um lugar onde você vai estar em comunhão com o Pai e vai buscar dele respostas. Só que muitas vezes, irmãos, a gente faz aquela oração preguiçosa: Senhor, o que eu tenho para fazer para esse ano? E não tive resposta. Alguém tocou um telefone. Ufa, Deus, é uma resposta de Deus. Eu orei, tocou o telefone, só pode ser Deus. Tem gente se guiando dessa forma, irmãos. Eu me lembro, e isso era muito comum na nossa época, lá no Rio, na época de jovens. Tinha um jovem lá desempregado, aí ele estava querendo por emprego. Só que aí nesse tempo ele tinha mais o quê? Disponibilidade. Então ele metia as caras na igreja, servindo, orando, fazendo estudo, aquela coisa toda. Aí apareceu uma oportunidade. Essa oportunidade tirava ele de todas as programações da igreja. Não, foi Deus, eu estava orando e a oportunidade apareceu. Irmãos, e teve gente que fez esse movimento e nunca mais voltou. Muitos. Por quê, irmãos? Está sendo conduzido pela vida.
está sendo conduzida pelas circunstâncias. O que apareceu, eu estou pegando. O que apareceu, eu faço. Eu costumo dizer, irmãos, até mesmo com relação à igreja, tem pessoas que escolhem a igreja por proximidade. Ah, não, é próximo da minha casa, então eu vou congregar nesse lugar, porque é mais fácil para eu congregar. Ah, não, eu vou porque eu gosto daquele pastor. Não, eu vou porque aquela igreja é grande. Aquela igreja tem estrutura. E aí pessoas têm feito escolhas, irmãos, se submetendo a autoridades, se submetendo a contextos que Deus nunca quis que elas entrassem. Então, irmãos, nós precisamos estar ligados com o Senhor, conectados com Ele. E eu quero te fazer mais uma pergunta: o que Deus falou para você para 2026? Há um ano extraordinário, irmãos, as portas chegando para nós. Um ano de grandes oportunidades, grandes portas que vão se abrir, irmão. Você crê nisso? Amém? Portas vão se abrir, mas eu e você precisamos estar o quê? Atentos para essas portas. Que entenda, irmãos, não só Deus abre portas, o diabo também abre para te tirar do foco. Nem todo mundo que se achega até você foi enviado de Deus, não, irmãos. Nós precisamos ser prudentes, conectados com o Espírito para poder discernir as coisas, para que a gente não seja pego, irmãos, desprevenido, mas ligados, irmãos, em tudo, conectados com Ele para poder, opa, isso aqui é furada, opa, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui só vai me afastar, isso aqui só vai me roubar tempo, só vai me roubar de comunhão. Irmãos, e nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Muito difíceis. Eu me lembro que ir à igreja, irmãos, antes parecia um prazer, para muitos tem sido um peso. Cresceu com o avanço da tecnologia, cresceu a massa das pessoas que congregam online. Ouve, vai lá, pesquisa uma mensagem que quer ouvir, quero ouvir sobre fé, vai lá e está expert em fé, mas não consegue andar em amor, não é corrigido em nada. Aí as coisas não dão certo, mas eu estou declarando, eu sou um homem de fé, eu confesso a palavra, mas irmãos, se você não cumprir princípios, irmãos, não vai funcionar. Você vai viver rodeando, sem sair do lugar. Nós precisamos de um alvo, nós precisamos de direções, nós precisamos de instrução, nós precisamos de correção, de exortação, nós precisamos de injeção de ânimo que vem da igreja, nós precisamos de comunhão, de estar congregando, nós precisamos dessa atmosfera da unção coletiva que a igreja proporciona, nós precisamos ser igreja. E como eu falei, irmãos, nesses tempos como hoje, qualquer coisa tira as pessoas. Pode ter certeza, irmãos, tem pessoas, eu não estou falando só da nossa igreja aqui, mas tem pessoas hoje que não saíram de casa por causa do calor. Assim como tem aqueles que não vêm por causa da chuva, ou por causa do frio. Mas se tivesse um churrasco hoje, todo mundo estava na faixa. Imagina, acabou o culto, meio-dia a gente vai todo mundo para a churrascaria ali por minha conta. Você até cancela o almoço que você tinha marcado. É ou não é verdade? Mas às vezes a gente tem ali, irmãos, não, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, hoje eu não posso. E aí eu fico pensando, imagina se Deus agisse assim com a gente. Um dia eu não estou muito afim de ser Deus para você não, se vira aí, está por sua própria conta. Hoje eu não quero falar contigo não. Entende, irmãos, a seriedade desse tempo? Entende o tempo, a urgência desses dias, de estarmos ligados no Espírito, ligados com a palavra, congregando fielmente no lugar, estando convicto das orientações da palavra. Eu sei que assim como eu, irmãos, você quer construir uma casa sobre a rocha. Você não quer construir sobre uma areia. Mas, irmãos, para construir sobre a rocha, você precisa das orientações certas. Você não pode, com o mesmo instrumento, fazer uma coisa e outra, com os mesmos equipamentos, fazer uma casa e outra. Existem equipamentos para uma casa e equipamentos para outra. Na rocha, você não vai conseguir
fazer a fundação como você faria na areia. Então você precisa de coisas, de características, de detalhes para poder construir algo bem solidificado no Senhor. Para que possa vir um vento, ou seja, o que for, você continuar de pé, irmãos, firme, inabalável. Então, quando nós olhamos lá, eu quero que você abra comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 14. A partir do 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, e dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Esse aqui é um contexto onde Jesus está falando sobre você abrir mão de aceitação, digamos assim, você entender que para que você siga Cristo, você vai precisar renunciar coisas. Mas eu quero pegar essa parte falando sobre a lógica de você projetar algo na tua vida. A lógica de você não vai começar a construir algo sem você planejar se você vai ter os recursos necessários. Talvez, irmãos, e é difícil mesmo, muitas vezes você vai fazer uma obra e você sempre gasta um pouco a mais, não é verdade? Tanto que normalmente as pessoas, quando vão projetar uma obra, uma reforma, elas sempre projetam um pouquinho a mais, porque sempre passa alguma coisa. Eu não sei, de uma forma geral, é difícil um pedreiro falar, é tanto, e dar ali certinho a conta, bate. É sempre, faltou argamassa, faltou não sei o quê, né, minha Maria? Minha Maria sofre com isso, certamente. Então sempre falta alguma coisa. Mas o que normalmente nós fazemos? Vamos deixar uma reserva. Por quê? Imagina, no meio do caminho, você vai fazer uma laje, no meio do caminho acabou o dinheiro. O teu trabalho foi embora. Você precisa saber exatamente o que vai fazer. E aí eu te pergunto, irmãos, como nós estamos fazendo isso com as nossas próprias vidas? Onde você quer chegar? O que você está fazendo para chegar nesse alvo? Às vezes a gente tem, como eu falei, vivido, deixando a vida nos levar. Mas eu te pergunto, qual é o seu objetivo de vida? O que você quer o que você quer fazer? O que Deus falou para você fazer? Irmãos, o tempo está passando. Eu estou há 9 anos aqui em São Paulo. 9 anos fez esse ano. E eu me lembro, quando a gente mudou para cá, eu tinha 3 anos de empresa. Hoje eu tenho 12. Na mesma empresa, eu tenho muito mais tempo em São Paulo do que no Rio. Então o meu contexto mudou totalmente. E o tempo passou, irmãos. Muitas coisas que eu planejei quando eu cheguei, chegando lá vou fazer isso, fazer aquilo, eu não fiz. E o tempo foi passando, estamos aí e tal. E às vezes, irmãos, se a gente não chegar e colocar, viabilizar algumas coisas, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Não se engane. Você precisa planejar a sua vida. Você precisa estabelecer alvos, metas, objetivos. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente para quais povos ele precisava ir. Quando ele chega e fala, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, irmãos, ele sabia exatamente o seu propósito e ele cumpriu todas as etapas dele. E às vezes, irmãos, a gente fala isso de uma pessoa que de repente partiu para o Senhor e não fez nada. A fulano partiu para o Senhor, combateu o bom combate, guardou. Não, irmãos, não combateu. Desculpa, mas não combateu. Combateu o quê? A necessidade. Combateu o quê? A falta. Combateu o quê? Preciso trabalhar. Combateu o quê? Preciso de lazer. Combateu o quê? Eu preciso passear. Eu preciso viajar.
Foi isso que ele fez. E eu sei que assim como eu, você não quer chegar no fim da sua vida e falar assim, Deus me mandou ir às nações, eu nunca saí do Brasil, combati o bom combate, completei a carreira. Não, não completou, irmãos. Você está salvo, amém, glória a Deus. Mas isso não é combater o bom combate. Combater o bom combate é cair para cima. Tem que ter coragem. Tem que sair do barco. Tem que dar um passo de fé. Você acha que é confortável, irmãos? A gente está aqui com nossos... Henrique e Andressa são amigos, mas são irmãos nossos. Mas estamos aqui com o irmão, o Duda e a Tami, são nossos irmãos de sangue, e o Henrique e a Andressa, que são nossos irmãos do coração. E, irmãos, você acha que foi fácil para a gente deixar todo mundo lá no Rio e vir para cá? Você acha que é confortável ver minha filha passar os aniversários, os eventos, esperando a expectativa de alguém aparecer do Rio? Você acha que é legal ver todo mundo curtindo seus avós e a minha filha não curtindo? E eu não estou aqui para chorar nada não, sabe, irmãos, reclamar de nada não, eu sei exatamente o que a gente está fazendo. Mas eu quero demonstrar para você que o caminho não é um mar de rosas, é necessário renúncia, é necessário esforço, é necessário rompimento, é necessário sair para uma terra que talvez você não vai conhecer. Não é só chegar e dar um passo e, não, agora está confortável, ufa, graças a Deus, eu me alojei, estou bem. Não, irmãos, às vezes você vai ter que dar uma de Douglas e Andréia, botar tudo num carro e vir. Aí você pode pensar assim, eles não planejaram, eles não projetaram, eles tinham uma palavra, irmãos. Vai. E Deus preparou tudo para eles. Mas pergunta para eles se foi fácil. Cada dia é um desafio. Mas, irmãos, entenda, você não foi chamado para viver numa zona de conforto. Com alguém te abanando, graças a Deus, eu tenho a palavra, ufa, glória a Deus, eu sou mais do que vencedor, sou próspero, sou isso, e tudo isso é verdade, amém? Nossa, eu estou aqui na rede, que maravilha. Aí vai chegar lá no grande dia, você vai apresentar suas obras, e fala assim, aqui, conquistei carro, casa, viajei com a minha família, tudo pela fé, glória a Deus. E as vidas? E o Evangelho? Você era um pastor, qual igreja que você influenciou com o seu ministério? Eu te chamei para abrir igrejas, qual igreja que você abriu? Eu te chamei para ser um evangelista, o que você fez com a palavra da reconciliação? Você que era aquele para incendiar a igreja com a palavra da reconciliação, o que você fez com isso? Você que era aquele cara que era ser o primeiro para ir à rua junto com o povo, o que você fez? Você que era um mestre da palavra, quem você ensinou? Você que era um profeta de Deus, quem você exortou? Você era um missionário, onde você chegou? Por que você parou no meio do caminho? Por que você parou na estação? Ficou com medo de entrar no trem? Ficou com medo de não ter combustível para chegar no final? Ei, irmãos, não vai ter essa desculpa. Não vai ter desculpa. Eu vou te falar, irmãos, hoje a nossa vida está mais confortável, mas nem sempre foi assim. Foi como eu falei, a gente precisa lidar com as nossas emoções e com as emoções daqueles que nos acercam. E vou te dizer, nós já falamos isso, não escondemos isso de ninguém. Nós estamos prontos para Deus soprar a hora que for, para onde quer que for. A gente não fala isso para você ficar com medo da gente, não, e agora? Não, a igreja está toda estruturada, irmãos. Graças a Deus. Se Deus mandar a gente sair amanhã, eu tenho certeza que isso aqui ia continuar crescendo com ainda mais velocidade. Mas até o dia que Deus soprar, a gente vai estar aqui. Por quê? Porque a minha vida não é mais minha, a nossa vida não é mais nossa. E eu não estou aqui para me gabar ou para me vangloriar de nada não, irmãos. Eu também estou aprendendo, mas eu estou aqui para te estimular a sair do comodismo, a sair desse conforto, a você romper
com coisas que talvez você está ali ano após ano. Ah, não, agora eu vou estudar. Ah, não, agora eu vou fazer o rema. Ah, não, agora eu vou fazer a escola de ministros. Ah, não, agora eu vou ler a Bíblia um ano. Agora eu vou orar todo dia. Agora eu vou ler um livro por mês. Sair dessa zona ali que nunca sai, de conforto ali que nunca flui. Irmãos, não tem ninguém nesse mundo que me corrige mais do que Michela. E uma coisa que ela me arrebenta, e ela sabe disso, porque ela usa bastante, né? Então, é quando eu tento falar alguma coisa, ela fala assim, já vem com as suas desculpas, Senhor, desculpinha. Cara, aquilo me arrebenta, irmãos. Mas vou te falar, é extremamente necessário. Por quê? Porque tem que mexer com a gente, irmãos. Porque senão a gente vai se acomodando à desculpa. Ah, não, eu não faço porque eu trabalho muito. Eu não vi isso, eu não faço aquilo porque minha vida é muito corrida. Eu não emagreci porque eu não me controlei, porque é difícil, final de ano. Aí entra férias, carnaval, Páscoa. Toda hora a gente vai ter uma desculpa e não sai do lugar. Ah, não, eu não fiz uma faculdade, porque eu não tenho dinheiro. E aí fica ali, irmãos, ó. O tempo vai passando, vai passando. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Cada vez a gente vai criando mais raízes. Mais raízes. Cada vez vai ficar mais difícil para você romper. Cada vez vai ficar mais difícil para você sair desse lugar. Desse lugar de quê? Está tudo bem. Eu estou com minhas contas pagas, moro num bom lugar, sempre que eu posso eu como num lugar legal. Está tudo bem, eu estou projetando comprar um carro, estou projetando trocar meu carro, está tudo confortável. Ah, não, eu tenho uma profissão, está tudo bem. E aí Deus falando, olha, teu lugar é na Europa, teu lugar é na África, teu lugar é na América. Não, mas eu vou ficar mais um tempo. Não, eu vou ficar mais um período. Só mais esse tempo. Aí surge alguma coisa. Aí você vai lá e fica preso. Irmãos, e assim, a palavra que eu tenho no meu coração é que quando a gente estiver vivendo o auge dessa igreja, a gente vai sair. Para poder ser bem doído mesmo. Quando tiver tudo, uau, tá tudo legal, pau, é hora de ir embora. Pastor, você está falando isso e tal, a igreja... irmãos. Por quê? Para você não ficar dependente de ninguém. Você não tem que ficar dependente de mim, nem da Michela, nem de nenhum líder. Você tem que estar dependente do Senhor. E Deus, Ele vai te plantar no lugar certo. E você vai se submeter, vai crescer, vai desenvolver naquele tempo, e a hora que chegar, você tiver que sair para um outro lugar, você vai. Mas nunca crie raízes com a pessoa, irmãos. Nesse sentido. Por quê? Pode ser que amanhã ou depois ela saia. Talvez você vá atrás, talvez não. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus sabe do nosso coração. A hora que for, a gente segue. E eu quero que você pense sobre isso, irmãos. E se Deus falasse para você abandonar tudo hoje? E se Deus tirasse tudo aquilo que é confortável para você hoje? Porque é muito fácil dar do que sobra. É muito fácil entregar aquilo que não faz falta. É muito fácil renunciar aquilo que não tem valor. Se eu tenho um celular lá em casa que a gente usa ele fica como reserva. É muito fácil, irmãos, pegar ele e dar para alguém. Ele não tem um apego. Eu não posso fazer isso porque nesse momento eu não posso. Por uma outra questão. Por conta do contexto que a gente tem com a movimentação bancária da igreja. Eu preciso dele para aprovar as movimentações. Mas o dia que isso acabar e está chegando, eu não vou precisar, em tese, dele, porque ele não vai estar configurado para isso. E aí, irmãos, renunciar a ele, para mim, não tem peso. Agora, renunciar a esse, que tudo que eu faço está nele, já vai ser difícil. Renunciar, de repente, um carro para poder andar a pé, é difícil. Irmãos, tem pessoas que
elas estão ali e falam, não, eu sou todo dele, mas você não consegue dar uma carona. E aí, irmãos, assim, a questão fala assim, às vezes a pessoa fala assim, mas ninguém me pediu. Irmão, se alguém tem que te pedir uma carona, já está errado. Você tem que ser o primeiro, falar assim, hoje eu vou te levar em casa. Ah, mas é contramão. Irmão, mas a questão não está para ninguém. A carona não tem que ser na mão, na contramão. A carona tem que ser no lugar que a pessoa precisa. A gente já falou sobre isso. Às vezes aquela coisa assim da pessoa chegar e falar assim, esse carro aqui é para a glória do Senhor, é para te servir, pai. Mas só serve a tua família. Só serve para você ir no mercado fazer a compra da sua casa, para você ir voltar para a igreja, só serve para você fazer a sua viagem. Aí está lá o irmãozinho lá pedindo Uber todo dia ali na porta da igreja. E a gente está assim, passando Uber. Eu me lembro, irmão, quando nós começamos aqui, a gente morando em Barueri, vinha para Osasco, deixava um casal lá em Cotia para voltar para Barueri. Às vezes, morando aqui, ia em Barueri, morando aqui, ia lá para não sei aonde, dentro de São Paulo. Por quê, irmãos? Porque não é a minha vida, não é minha. Aquilo que Deus me deu, eu preciso compartilhar. Entenda, irmãos. E eu fugi um pouco aqui do assunto, mas eu quero que você pense sobre essas coisas, como você tem lidado com o seu dia a dia, como você tem lidado com a sua vida. Como você tem planejado? Provérbios 21:5 diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva tendem à pobreza. Vou repetir, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A gente quer tudo para ontem, tudo rápido, tudo imediato. Mas entenda, irmãos, você não vai ter nenhuma resposta importante de uma hora para outra de Deus. Você vai precisar acalmar, aquietar a tua alma, acalmar o teu coração para buscar dele a resposta. Você não consegue na agitação ouvir Deus. Você não consegue no meio da confusão ouvir a instrução divina para a sua vida. Você vai ouvir muitas vozes e você pode ouvir a voz errada. Então aquieta a tua alma. Aproveita esses últimos dias, consagre esse tempo ao Senhor, estabelece um alvo, estabelece uma meta. Senhor, eu quero chegar nesse lugar. Mas olha, não é só financeiramente não é só os seus projetos pessoais não, a troca da casa, a troca do carro, não é só isso não. Onde você quer chegar em Deus a respeito do seu ministério? Senhor, eu quero te servir, olha, eu te servi esse ano nesse tempo, mas eu quero te entregar mais. Eu quero te oferecer mais. Para onde o Senhor quer me conduzir nesse tempo? Deus, Ele quer treinar, irmãos, a gente nessas estações. Às vezes a gente está esperando assumir uma posição para poder achar que vai ser treinado. Não, irmãos, nós somos treinados nos momentos que nós estamos servindo, onde quer que estejamos. Eu já falei aqui para vocês, irmãos, eu trabalhava no som e Deus me chamou, me conduziu para ser diretor do Rema lá no Rio. Eu não estava num lugar de destaque na igreja. Tinham pessoas muito mais preparadas do que eu naquele momento. Pessoas que estavam andando com as antigas diretoras. Pessoas que estavam ali próximas, irmãos. Que sabiam tudo de Rema. Eu tinha experiência do Rema como aluno. Mas qual era o ponto ali, irmãos? A fidelidade no coração. Naquilo que me foi entregue, eu estava sendo fiel. E Deus me levou para um outro lugar, irmãos. E entenda, eu não estou falando aqui de destaque, de posição. Eu estou falando aqui, irmãos, de treinamento, de capacitação. O que eu tenho hoje, muita coisa eu carrego daquele tempo lá. Onde eu fui treinado ali no meio de um tiroteio. De um monte de coisa para fazer, de questões para resolver, habilidades que eu precisei desenvolver para poder ser ético com algumas questões, de você estar lidando com pessoas de outras igrejas, de outras denominações, com outros pastores, e eu não poderia passar qualquer instrução. Na verdade, eu nem deveria, eu só era o diretor da escola, não tinha que estar
apacentando ninguém, orientando ninguém, mas acabava que chegava, então era uma forma de treinamento. Então entenda, irmãos, onde você está sendo treinado, você está sendo preparado. Então olha como você tem servido, olha, verifica a forma como você tem se apresentado para a sua liderança. Será que você tem sido um refrigério para o seu líder? Ou tem sido aquele que cheio de, não posso? Será que você tem sido aquele que falou assim, olha, esses dias aqui eu não consigo mesmo, mas nos outros conte comigo, seja a hora que for, eu estou aqui para pegar junto contigo. Irmãos, isso é segurança para um líder. É segurança para ter alguém que possa chegar e você possa ligar e falar assim, olha, fulano de tal teve um problema, eu preciso que você substitua ele. E aí você não chegar, é que eu trabalhei na quinta, eu trabalhei no outro domingo, eu vou ficar domingo de novo? Irmão, sinceramente, se alguém me dá uma resposta como essa, eu nunca mais conto com essa pessoa. Porque se eu estou pedindo socorro. E a questão não é de uma indisponibilidade, é de uma indisposição. Indisponibilidade é uma coisa, eu estou trabalhando, eu programei uma viagem, eu estou de férias, eu estou fazendo... Isso é indisponibilidade. Agora, indisposição, não. Tem que pintar lá na salinha das crianças, não. Eu já faço tanto. Irmão, se você tem esse coração, por favor, não venha. Não venha. Não venha, não. Sabe por quê? Você vai atrapalhar. A sua indisposição vai travar o andamento do trabalho. Agora, se você entende que não é uma coisa confortável, não é uma coisa prazerosa, no sentido de ter que se desgastar, mas você entende a visão, entende o propósito, cara, vem. Talvez você não vai ter habilidade lá da pintura, mas você consegue pegar uma vassoura e varrer. Você consegue ir ali na loja comprar um item que faltou. Você consegue preparar um café para poder ajudar. Alguma coisa a gente consegue fazer, irmão. Agora a gente precisa sair dessa, indisposição. Não, vou ministrar. Ai, pastor, não. Não dá para mim. É difícil ter isso, mas às vezes acontece. Normalmente para ministrar, eis-me aqui, pastor. Estou aqui. Agora, semana que vem eu preciso que você fique responsável pelo culto. Chegue cedo, vá lá, ajuda a diaconia. Eu não consigo chegar aqui 9 horas. É muito trânsito. Eu não consigo chegar aqui tal hora. A gente vai ter um ensaio um pouco mais alongado. Vamos chegar às 8h30? 8h30 para mim é difícil, Michela. 8h30 você me pegou. Semana inteira muito puxado, né? Meia hora faz muita diferença. E às vezes, para a gente não ficar mal na fita, a gente não fala isso, só fala que não dá, né? Mas entenda, irmãos, essa postura nunca vai nos ajudar a sair do lugar. Aí você pode pegar isso para o seu trabalho. Seu chefe precisa de você para alguma coisa. Não dá, vou passar meia hora do meu horário. Eu vou pegar, o trem vai ficar muito cheio. Aí você imagina, irmãos, aí tem o outro que vai lá, estou aqui, conta comigo. Aí vai ter uma promoção. Ele vai chamar quem, irmãos? Seja sincero. Você que nunca pode nada, ou aquele que está ali sempre pegando junto com ele, irmãos? Aí fala, nossa, que absurdo. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, por que isso não está acontecendo? São nessas pequenas coisas que a gente tem falhado, irmãos. São nesses pequenos detalhes que muitas vezes a gente tem, de alguma forma, aberto mão de promoções, de aumento. Por quê? Porque a gente nunca pode, nunca dá, nunca consegue. Então você vai ter aquilo ali, certinho, nada mais, nada além. Ali, na conta. Porque, irmãos, aquele que vive a excelência tem que ter um espírito excelente, tem que ter uma atitude excelente. É você chegar e ser fiel, cumprir aquilo que precisa, estar disponível para fazer aquilo que precisa.
Irmãos, eu costumo reclamar muito com o meu chefe. Muito mesmo, eu sou chato com ele. Ele sabe, eu gosto muito dele, mas eu falo com ele. Falo, não, você tem que questionar, isso aqui é possível. Reclamando lá com ele. Mas, irmãos, o que ele me pede, eu procuro fazer. Às vezes me custa, inclusive, estar aqui na igreja. Mas eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Porque, olha, Felipe, eu preciso disso aqui amanhã. Me manda isso até 8 horas da noite, que eu vou pegar isso nessa noite, porque eu tenho uma reunião 9 horas da manhã. Eu vou lá e faço, irmãos. Aí no dia que eu preciso, ele nem questiona, está tranquilo, vai lá. Por quê? Porque eu estou lá fiel. Entende? Então são pequenas coisas, irmãos, que nós precisamos alinhar para que a gente possa viver e desfrutar do melhor. Então pegue essa palavra, irmãos, e tudo que eu creio que o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração ao longo do tempo, e vai ruminando isso, vendo áreas que você tem sido vagaroso, áreas que você não tem buscado em Deus uma orientação específica, áreas que você tem deixado rolar. Entenda, irmãos, e cada vez mais a ministração da Michela sobre ser radical tem sentido e tem valor. Não tem como você viver o extraordinário sem ser radical. Não tem como. Não tem como ser aquele que tenta ser muito equilibrado, viver o extraordinário em Deus. Todos os grandes homens e mulheres de Deus na história foram radicais e são radicais. Eles abrem mão de coisas, abrem mão de tempos com a família, abrem mão de tempos de lazer, abrem mão o tempo todo. O tempo todo. E entenda, e eu gosto de usar muito essa palavra, porque ela, pelo menos comigo, mexe muito. Você quer viver uma vida mediana, medíocre? Equilibra tudo. Fica tudo ali bonitinho, faz quando dá, se voluntaria quando puder. Você vai viver ali, uma vida medíocre, na média. Agora, se você quer viver o extraordinário, você vai precisar de atitudes extraordinárias. Você vai precisar abrir mão, de repente, de uma noite de sono. Vou dar um exemplo aqui, eu não quero nem para agradecê-lo, não. Mas o meu cunhado mesmo pegou as músicas, ontem a gente estava jogando lá, brincando de dominó, ele estava ali ouvindo a música e, ao mesmo tempo, pegando as músicas para tocar hoje. Depois terminou, ele ainda foi lá, ficou um tempo na varanda lá, até de madrugada, para tirar as músicas, para te servir. Ele está lá, um tempo de descanso, e tirou esse tempo para servir a igreja aqui. Olha isso, irmãos. E ele, vou ser sincero, irmãos, ele tiraria essas músicas e tirou em 10 minutos. Mas ele estava ali, buscando o que é excelência, para fazer exatamente o que precisa. É isso, irmãos. Ele poderia ter um tempo ali e falar assim, não, hoje eu não vou nem pegar em guitarra, tá maluco, eu vou ficar aqui, vou curtir meu filho, minha esposa, meus amigos, minha família, vou dormir cedo, vou dormir na hora que eu quiser. Mas não, estava lá, todo mundo foi dormir e estava lá. E às vezes a gente vai ministrar, tocar alguma coisa, nem toca no instrumento. Espera chegar aqui para ver o que vai ser. E aí eu te pergunto, como que a gente vai evoluir se não tiver uma visão de excelência? E a gente, não, vamos lá, eu quero uma glória maior. Irmãos, uma glória maior vai exigir uma atitude diferente. Vai exigir uma atitude diferente. A gente sempre cita aqui, e eles são testemunhos, é até bom falar isso porque eles vão poder confirmar, de tempos que nós vivemos na nossa época como jovens. A gente sempre cita um culto aqui que nós fizemos, era um culto jovem, e a gente ficou no ensaio uma música só, lembra, Duda? No ensaio a música inteira, até acabar o horário do culto. Aí todos nós chegávamos, a gente já estava lá, quem foi chegando, rendido naquela atmosfera de adoração. Mas quem vai viver isso, irmãos? Aquele que vai entrar por essas portas e vai, eu estou aqui, não, esquece o que aconteceu lá atrás, esquece que está lá fora, esquece o que eu vou fazer na hora do almoço, e está aqui rendido. A gente estava lá, irmão, sábado à noite, um grupo de jovens totalmente entregue a Ele, totalmente rendido, e a gente cantando, o amado da minha alma, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar.
Talvez alguém estivesse mais off, que chato, hein? Não sai dessa música. Não vai começar a palavra não, eu vim aqui para receber a palavra. E aí não desfruta, irmãos, do ambiente. Nós já vivemos tempos extraordinários aqui na igreja. De domingo à noite, a gente está aqui num culto e também não tem palavra, só o Ministério de Música fluiu. Agora, como nós vamos viver isso? Quando nós, não só o Ministério de Música, mas nós, incluindo eles, estivermos com o coração totalmente rendido. Porque momentos de excelência, momentos extraordinários, eles exigem uma entrega extraordinária. Não dá para fazer meia boca e esperar resultados extraordinários. Não dá, irmãos. Não dá para ser certinho ali, tudo bonitinho e ter resultados extraordinários. A gente não vai conseguir. Eu sei que você e eu desejamos isso, desejamos o melhor sempre. Quem não quer, irmãos, um lugar onde você entra e a unção seja tão pesada que você não consegue nem ficar em pé? A gente fala, uau, que culto maravilhoso. Mas, irmão, se a gente chegar aqui e ficar, eu te amo, e tipo, meu Deus, não vai mudar não? Já foram 3 músicas, já vai acabar, né? Não vejo a hora de sentar, minhas pernas estão cansadas, quero sentar. Você não precisa correr, você não precisa pular, você não precisa ficar de joelho, você pode fazer isso, mas você precisa estar entregue, conectado. E vou te falar, faz toda a diferença. Toda a diferença, quando a igreja está conectada com o Ministério de Música, faz toda a diferença, a atmosfera muda. Então, irmãos, você quer viver o extraordinário? 2026 está chegando, irmãos. Então, prepare-se para ele. Se prepara, se organiza, se consagre a ele. Tire esse tempo de oração, de comunhão com o Pai, de buscar dele estratégias, de buscar dele caminhos para que você possa ter um caminho perfeito, um caminho pleno, um caminho de desafios, sim, mas de prosperidade, de sucesso, de resultados, onde a gente vai olhar, irmãos, e vai fechar o ano 2026 lá e pensar, oh, glória a Deus, finalmente superei aquela questão, finalmente consegui ter uma constância na adoração, na leitura da palavra, na comunhão com o Espírito. Finalmente rompi com essas questões que ficavam me prendendo. Finalmente dei um passo de fé e fui lá, fiz algo pela minha vida. Prepare-se para esse ano. Ore, o ano não acabou, faltam alguns dias, mas projete seu 2026. Projete esse ano que vai ser extraordinário para nós. Amém? Queria que você ficasse de pé.